O Centro de Estudos Allan Kardec, SEAC, desde sua fundação tem atuado na seara do Cristo. Oferece evangelização para a infância e juventude, reunião pública, assistência e promoção social, além de estudos e cursos com ênfase nas obras básicas. Ressaltando a valorosa contribuição das obras espíritas psicografadas pelos médiuns Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira e outros. Siga o SEAC nas redes sociais, pelo Facebook, @SEAC97 e pelo Instagram, @Centro de Estudos Allan Kardec, além de visualizar os vídeos pelo YouTube. O SEAC é filiado à Federação Espírita do Estado de Goiás. Olá, amigos do Centro de Estudos Allan Kardec. É com muita alegria, com muita gratidão, ter a oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar os itens 6 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, destinação da terra, causas das misérias humanas. Meu nome é Edmilson, sou trabalhador do Movimento Espírita, sou trabalhador do Grupo Espírita Caminheiros da Luz, o GECAL, e é com muita gratidão que eu sempre retorno a esta casa para poder falar um pouco do Evangelho de Jesus. Então, para a gente iniciar o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos fazer uma oração inicial. E eu peço que cada um possa fechar seus olhos, elevando assim os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade bendita deste momento, deste encontro, para que assim nós possamos aprender melhor sobre as lições do Evangelho, destinadas ao nosso crescimento, à nossa evolução, ao nosso desenvolvimento espiritual. Obrigado, Jesus querido, por mais este dia, pela oportunidade bendita da reencarnação e por este encontro, que possamos ter aqui alguns momentos de reflexão em torno da tua mensagem. Abençoe a todos nós, nos ilumine, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Então, amigos, como eu havia dito, nós vamos discorrer sobre os itens de destinação da terra, causa das misérias humanas, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pedir licença para eu fazer uma leitura, porque são dois itens somente, são dois itens pequenos, né? Então a gente pode explorar bem esses dois itens do Evangelho. O item 6, ele traz o seguinte: muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhe dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total destes mundos? Muito menos que de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que habitam. E aí,
esse é o item 6. A gente logo ouvindo, né, essa fala de Allan Kardec, nós nos perguntamos, né, por que que então são tão marcantes, por que que então existem ainda tantas misérias tantas misérias humanas no nosso planeta. E aí é importante a gente lembrar que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Ainda é um mundo onde o sofrimento, a maldade predomina devido à falta de amor entre os seus habitantes. Nós ainda temos muitas dificuldades em aprender a amar o nosso próximo. Esse foi o ensinamento máximo do Cristo, né? Ele nos ensinou, ele vivenciou entre nós esse amor, que nós pudéssemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, exercitar esse sentimento maior. Então, nós ainda não aprendemos que nós somos irmãos perante a lei divina, né? A lei do nosso Pai. Então, por isso é o grande entrave ainda que faz com que a humanidade ainda sofra tanto essas causas de miséria humana. Então, que nós possamos, a cada dia, aprender a desenvolver esse sentimento, amando os nossos irmãos, respeitando-os como nossos irmãos, aceitando-os ainda como os nossos irmãos. E aí, mais uma pergunta que nós podemos refletir nesse item. Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? O que vocês acham? Será que Deus, então, nos criou apenas para o sofrimento, uma vez que nós vivemos em um mundo de provas e expiações? Claro que não, né? Então, não. O sofrimento que nós vivenciamos é um sofrimento temporário, né? É um sofrimento que decorre dessa nossa resistência à prática do bem, à prática do amor, à prática da caridade. Então, por que nós vivemos ainda nessa resistência? Devido à nossa intenção, vamos dizer assim, de ainda satisfazer o orgulho e o egoísmo que existe em cada um de nós. Então, nós trazemos ainda marcado nas nossas práticas, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos e, consequentemente, nas emoções vivenciadas, ainda uma necessidade de satisfazer o orgulho e o egoísmo que a gente traz tão marcante ainda em nosso espírito, né? Então, Deus não nos criou com essa destinação do sofrimento, que nós ficássemos aqui predestinados ao sofrimento. Não. Esse sofrimento tem um tempo. Esse sofrimento ele é passageiro. Mas para que ele passe, a gente precisa aprender as leis divinas. A gente precisa vivenciar as leis divinas. A gente precisa aproximar dessas leis que regem as nossas relações. E isso é no dia a dia, sabe, meus irmãos? É no nosso comportamento diário, nas nossas relações diárias, dentro da nossa casa, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações dentro da casa espírita, na rua. Então, é ali que nós vamos vivenciar e praticar esse ensinamento. Nós estamos reencarnados, nós estamos aqui na Terra com um propósito. E o propósito de estarmos aqui na Terra é única e exclusivamente pelo nosso progresso espiritual. Então a gente ainda necessita dessa evolução espiritual, porque ainda somos espíritos atrasados, ainda temos uma característica de espíritos maldosos, que é a característica que predomina no nosso planeta Terra, nessa escala evolutiva em que ela se encontra, que é um mundo de provas e expiações. Nós estamos vivenciando aí um momento de transição, mas essa transição ela não se faz de um dia para o outro. Ela se faz através de processos. A gente já vem vivenciando isso ao longo do tempo e ainda vamos ter um tempo para vivenciarmos. E o mundo de regeneração não é um mundo perfeito. É um mundo transitório. É um mundo onde o bem haverá uma predominância, mas a maldade ainda existirá.
Então, nós temos ainda muito a caminhar. Então, a Terra ainda é um dos planetas atrasados, onde habita ainda espíritos avessos à lei de Deus. Daí, a gente vivenciar esse panorama de sofrimento. Né? Daí a destinação da Terra como um lugar para que nós possamos expiar as provas que nós trazemos ainda necessitadas, né, a cada um de nós, para que a gente possa acessar essa evolução. E daí vem uma pergunta, né? Então, já falando disso, qual que é a finalidade da Terra, né? Qual que é a finalidade de estar aqui? É justamente isso que eu acabei de falar, né? Sendo a Terra uma escola de fraternidade, uma escola onde nós estamos aqui aprendendo a sermos irmãos, a enxergarmos no outro a minha presença, a presença de Deus, né? Então, como eu reconheço o outro como irmão, então nós vamos encontrar aqui a oportunidade de aprender a amar, a vivenciar esse amor ao próximo. O Cristo, quando foi interrogado pelos seus discípulos, Senhor, qual é a tua lei? E ele responde: a minha lei é a lei do amor. Então, esse é o ensinamento máximo do Cristo quando ele nos pede para que nós amemos ao próximo, para que nós amemos a Deus, para que nós amemos a nós mesmos, né? Então, essa escola da fraternidade é uma escola que nos ensina a exercitar esse sentimento maior que é o amor, e assim a gente possa corrigir as nossas imperfeições. Então a Terra, ela foi destinada por Deus para nos redimir, e assim a gente poder avançar em busca desse progresso espiritual. Então aqui no item 6, nós trazemos justamente essa mensagem, né? Onde nos traz essa finalidade do nosso planeta Terra. Qual que é a finalidade? O exercício do amor, né? O aprendizado do amor. Vivenciar a fraternidade. Vivenciar o amor entre nós, entre os irmãos. Reconhecer no outro o irmão que ele é para nós, né? Essa irmandade, essa fraternidade. E aí a gente seguindo no item 7, nós vamos encontrar aqui, eu vou fazer a leitura também, tá? Do item 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia de que quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se na terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. Olha só, meus irmãos, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. Parando um pouquinho aqui. Então, Kardec nos figura, nos contextualiza aqui, nesse momento, a Terra. A Terra sendo comparada a um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, né? E era simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições revelam. As aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para a casa de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que recuraram, e da prisão os que cumpriram suas penas,
o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades. Muito claro, né? Esse item fica muito claro para nós a destinação da terra, né? Então a terra ela é comparada a um hospital, a um presídio, né? Um lugar de sofrimento, logicamente, porque ninguém vai para um hospital porque está feliz, ninguém vai para uma prisão para agradecer, para, né? Para gratificar ali algum momento. Não, as pessoas que estão nesses lugares é porque são pessoas que estão doentes, né? E aí, como Kardec nos traz nesse item, que acaba que a Terra é uma escola que serve como um espaço de cura, né? Então vem a pergunta para nós: como fazer para apressar a cura das nossas enfermidades morais? Como que nós podemos fazer para que a gente possa, vamos dizer assim, intensificar melhor esse processo? Esse processo de estar internado no hospital, esse processo de estar preso em uma prisão, né? Então, o que, que a gente pode fazer? Combater os males, combater os nossos defeitos, os males que nós trazemos na nossa alma, combater os defeitos que nós trazemos ainda presente nos nossos comportamentos, incentivando as virtudes, procurando hábitos saudáveis, né? E buscando nossa reforma íntima à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o caminho. Essa é a dinâmica que nós precisamos vivenciar nos nossos dia a dias para que a gente possa apressar esse processo de cura, para que a gente possa receber a alta deste hospital ou a gente possa receber a carta de libertação dessa prisão, dependendo de qual o motivo que nós estamos aqui. Ou estamos em um hospital para uma cura ou estamos dentro de uma prisão para que seja feita alguma correção. Então, o caminho é o caminho do autoconhecimento, assim proposto pelos espíritos no Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga qual é o caminho, né, para que a gente possa alcançar a perfeição. Conheça-te a ti mesmo, já dizia um sábio da antiguidade. Então, é buscar trabalhar em nós esse processo de autoconhecimento. Quem é essa pessoa? Quem é esse espírito que está encarnado nesse corpo, nessa roupagem de Edmilson, que tem os comportamentos X no seu dia a dia, que reage de tal forma diante das situações que a vida lhe oferece? Esse é o processo do autoconhecimento. É a gente mergulhar nesse autoencontro. É a gente buscar esse processo de reconhecer em nós os defeitos que precisam serem corrigidos, mas também de fortalecer aquelas virtudes as quais nós já conseguimos cultivar em nós, nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, né? Então o caminho é esse, é buscar o autoconhecimento. E a dor é a condição que nos leva a esse processo de autodescoberta. A dor é o caminho. Não tem como a gente evoluir sem passar por um processo de dor. No mundo de provas e expiações, não tem como, não tem outro caminho. A gente precisa enfrentar a nossa própria dor, né? A dor é a condição da alegria e o preço da virtude, e a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Então, a dor é a condição da alegria, é o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que existe no universo. Então, apressar esse processo de cura é buscar o autoconhecimento. Então, pensando assim, nós estaríamos, então, destinados a reencarnar indefinidamente na Terra? Não. O texto, Kardec nos traz no item 7, muito claro. Na hora que eu melhorar, na hora que eu me curar, na hora que eu me libertar das correções às quais eu preciso passar, eu estarei liberto. Então, eu não vou ficar nesse processo indefinido de reencarnação na Terra, né? Então, à medida que a gente vai curando as feridas que a gente traz ainda marcadas na nossa alma e que necessita de cura, as prisões que a gente ainda traz na nossa alma pelo egoísmo, pelo orgulho alimentado por nós mesmos, à medida que nós vamos fazendo esse processo de cura e de limpeza, nós também vamos, vamos dizer assim, quitando, vamos dizer dessa forma,
essa nossa necessidade de encarnar na Terra. Lembrando que a Terra, né, o nosso mundo, a Terra não é o único mundo habitado. Então, tem outros mundos em condições talvez mais precárias, talvez não, em condições mais precárias e em condições mais evoluídas do que a nossa. Existem outros mundos mais felizes, mundos onde existem o bem predomina. Então, à medida que nós vamos quitando as nossas mazelas que precisam ser quitadas aqui na Terra, nós vamos avançando e nós vamos alcançando mundos melhores, né? E aí, pensando dessa forma, será então que a felicidade existe? Como que nós podemos conquistar essa felicidade, né? A felicidade, ela existe sim. A felicidade existe. Nós ainda não encontramos a felicidade pela nossa condição moral e espiritual, né? A felicidade, ela nos é assegurada pelo próprio Cristo, pela lei de Deus. Os felizes herdarão a terra, né? Então, nós devemos conquistar essa felicidade passo a passo, à medida que nós vamos nos libertando dessa materialidade que nos impede de perceber a nossa, de perceber e de conquistar é, essa evolução interna, né? Essa qualificação espiritual de cada um de nós. E isso se dá através de quê? Do trabalho. O trabalho que vai nos oportunizar a gente vencer as nossas próprias imperfeições. O trabalho nos dará a oportunidade da gente revisar em nós as nossas próprias necessidades. E a partir daí a gente ter conhecimento, a gente acessar aquelas mazelas que precisam ser lapidadas, que precisam ser as feridas que precisam ser saradas, né? Que precisa ser cuidada. Então o Evangelho de Jesus é o nosso único guia seguro, mais seguro, é o guia mais seguro para que a gente possa fazer essa nossa caminhada em busca dessa felicidade, né? Então, todos nós podemos acessar essa felicidade. O Espiritismo nos prega a fé no futuro, na vida futura, né? Então, e todos nós podemos ter essa fé no futuro melhor, né? A gente pode trabalhar essa fé dentro de nós. E assim nós vamos alcançando a felicidade, como eu havia dito, passo a passo, a cada oportunidade, a cada melhoria que a gente vai trabalhando em nós. Então, meus irmãos, fica esse convite a todos nós, um convite para que a gente possa buscar aproveitar da melhor forma e de uma forma bem produtiva a nossa estadia aqui na Terra. A Terra nos proporciona oportunidades grandiosas da gente evoluir, da gente melhorar, da gente ser uma pessoa melhor nas nossas relações conosco mesmo, buscando o Evangelho como guia de orientação para que a gente possa conduzir a nossa vida. Então fica esse convite, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui desse processo, dessa fala, né, que me chama a atenção também, para que eu possa olhar para as minhas imperfeições, para que eu possa aproveitar melhor as oportunidades que a vida tem me dado aqui enquanto um ser reencarnado em busca de lapidar as minhas próprias imperfeições. Então que Jesus possa abençoar a cada um que nos escuta, a cada um que participa conosco deste momento, para que assim a gente possa levar essa fala, essa reflexão para os nossos dias, né? Que a gente não negligencie isso no nosso dia a dia, que a gente olhe para essa necessidade de, de ser uma pessoa melhor, de amar a nós mesmos. Porque esse amor que nasce dentro de nós, ele se expande, ele cresce, e aí a gente tem condições de amar o nosso próximo. E, consequentemente, a gente vai conseguir amar a Deus, porque é uma relação muito grande. Não tem como eu amar a Deus sem amar ao próximo. Não tem como amar o próximo se eu não amo a Deus. Entende? Então, é um processo que nasce de dentro de nós e se expande. Aí eu consigo enxergar no outro, um outro como irmão, como próximo, como
uma possibilidade de estreitar uma relação e nessa relação eu crescer, eu oferecer e também pegar do outro, trazendo para mim, para o meu crescimento. Então a terra, ela tem uma finalidade para nós, uma finalidade de fazermos de nós seres melhores, mais evoluídos, até que um dia nós não necessitemos mais habitar um mundo de provas e expiações onde a maldade predomina, onde eu possa habitar mundos melhores, mundos mais evoluídos, acompanhando a minha evolução espiritual. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos fortaleça nessa intenção de busca de autoconhecimento. Eu agradeço ao SEAC, ao Centro de Estudos Allan Kardec, pela oportunidade bendita, na pessoa do seu Ailton, que me fez o convite. Espero ter contribuído para uma pequena reflexão, né? Um pequeno momento, aqui não é uma palestra, um pequeno momento de reflexão, né? Espero ter deixado para cada um de vocês esse desejo, essa vontade de olhar mais para você, buscando identificar as suas mazelas, as suas imperfeições e ao mesmo tempo também buscando lapidá-las, melhorar, né, essa condição moral e espiritual de cada um de vocês. E aí, mais uma vez, eu convido para que a gente possa fazer uma prece, mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por este momento especial e bendito, e pedindo ao Mestre Jesus que nos intua, nos ilumine, para que a gente consiga fazer esse acesso mais profundo de nós mesmos, acessando aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser corrigido, e buscando ao mesmo tempo as virtudes que já se encontram prevalecendo em cada um de nós. Jesus amado, nos ajude a encontrar a luz que habita dentro de nós e que essa luz possa se expandir e iluminar outros corações, outras almas. Que a paz do Cristo esteja no coração de cada um, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Um grande abraço, fiquem todos na companhia de Jesus, que Jesus nos ilumine hoje e sempre.